João, vamos falar sobre acidentes? Vamos. Acidentes de trânsito que estão em alta em Minas Gerais. Gente, de janeiro a abril deste ano foram registradas mais de 94 mil ocorrências em todo o estado, número mais alto em 9 anos. Apesar disso, a estatística mostra queda nas vítimas em comparação com 2023. Em Belo Horizonte, os feridos aumentaram em comparação com os 2 últimos anos. Dados, gente, que foram compilados aí pelo nosso querido João Henrique do Vale, aqui na Rede 98, que fez esse levantamento para entender como é que tá essa dinâmica, né, João? É isso mesmo, viu, Carol? Me chamou muita atenção esse aumento, né, no início desse ano, do número de acidentes. Eu comparei com os anos anteriores. E aí, nesse ano, são 94.100 ocorrências em todo o estado, que dá aí 7% a mais em comparação com o mesmo período do ano passado. Ano passado, nessa época, né, no primeiro quadrimestre, foram 87.900 ocorrências. O valor só fica abaixo, viu, desses últimos anos, de 2014. Então, há 10 anos, nós tivemos mais acidentes. Naquele ano, 95.400 acidentes. Olha só, apesar desse aumento, que chama atenção também, em Minas Gerais nós tivemos uma diminuição no número de vítimas nesse ano em comparação com 2023. Porém, Belo Horizonte registrando uma alta no número de vítimas de acidentes. Só para trazer o número aqui do estado, são nesse ano 616 mortes em 4 meses. Então é muita morte que a gente tem no trânsito. Infelizmente, o trânsito continuando matando, né? Desde muito tempo a gente tem muitos acidentes e acidentes graves. Aqui na capital mineira, qual que é a via que você acha que... Você vai estar lendo aí, né? Agora não vai dar para eu fazer com você. A via que mais tem ocorrência em Belo Horizonte, muita gente acha que é o anel rodoviário. Inclusive o Rafael Miranda, que eu vim aqui no 98 Esportes, ele falou assim, é o anel rodoviário e tudo. Não é. É a Avenida Cristiano Machado. Ô, João, sabe por que eu responderia Cristiano Machado? Sem ter lido antes no roteiro? Só por uma percepção de rede social de coisas que a gente viu acontecer na Cristiano Machado nos últimos meses. A gente nem fica repercutindo isso aqui para não dar mau exemplo, mas muita gente causando ou criando situações com potencial de causar acidente para aparecer em rede social. Ah, tem isso também. Então, assim, na verdade, foi essa associação que eu fiz. Pode nem estar ligado, mas, assim, mentalmente você perguntou qual que é a via, me veio à mente aquelas imagens que muita gente deve ter visto aí nas redes sociais, de gente fazendo corrida, de gente colocando carro para andar em 2 rodas de lado, arrastando o sofá, sei lá, um monte de coisa que o pessoal... Arrastando gente mesmo. Resolveu criar para ficar postando em rede social como se aquilo fosse bonito e legal. Não é. E, além de tudo, é um crime. Sim. Então, assim... A Cristiano Machado ali, aquelas imagens me mostraram que a Cristiano Machado à noite, ela fica uma via muito deserta, com espaço, com potencial, por exemplo, para a pessoa passar ali, não fazendo esse tipo de graça, mas passar com uma velocidade altíssima. Então é uma via realmente que pode ter um potencial muito grande aí de ter registros de acidente por causa disso, mas foi meramente por essa associação. Porque a maioria desses eventos que a gente viu acontecer aqui na capital mineira aconteceram por ali, na região da Cristiano Machado. Então, assim, foi essa associação que eu fiz. Mas a verdade, João, é que enquanto a gente continuar agindo com a imprudência no trânsito, a gente vai ter, sim, registros de acidente. A maioria dos acidentes, não sou eu que estou dizendo, são sempre as autoridades que falam com a gente aqui, dizem que a maioria dos acidentes são fruto da imprudência, da irresponsabilidade dos condutores. Isso quer dizer o quê? Que são acidentes evitáveis. Sim. A gente consegue operar no mundo sem acidentes? Não, infelizmente. Mas a maioria deles, sim, são evitáveis. Se a gente tivesse conduta de acordo com a regra, não ultrapassasse o limite de velocidade, não fizesse ultrapassagem proibida, ligasse a seta na hora que você vai mudar de faixa, coisa simples, gente, do dia a dia, a gente já reduziria muito esses números. Educação, gentileza e paciência no trânsito é a combinação de sucesso aí pra gente reduzir isso drasticamente, mas infelizmente a gente segue com dificuldades. Concordo com você, viu, Carol? Em segundo lugar, aqui na capital mineira, a via que está com maior número de ocorrências é o anel rodoviário, seguida da Avenida do Contorno. A gente conversou com a Roberta Torres, que é especialista em gestão, segurança e educação no trânsito, para repercutir esses dados, né? Repercutir para entender por que desse aumento no número de acidentes aqui em Minas Gerais. Vamos ouvir o que ela falou. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos os ouvintes.
Infelizmente, esse é um dado real e é bastante preocupante. Minas Gerais possui a maior malha rodoviária do país, então o fluxo de veículos ele acaba sendo muito intenso. E o fato de ter mais sinistros, ou seja, acidentes de trânsito, mas menos mortes e feridos graves, indica que a severidade desses acidentes está um pouco menor. A gente tem melhorado em medidas de segurança no trânsito, como, por exemplo, o uso de equipamentos de proteção, cinto de segurança, airbag, tecnologias nos veículos que têm sido muito avançadas. Tem havido também uma melhoria na infraestrutura das vias. Então, esse conjunto de medidas contribui para reduzir a gravidade dos acidentes, especialmente aqueles que resultam em mortes, invalidez e ferimentos mais graves. Tá aí Roberta Torres, que é especialista em segurança e educação no trânsito, comentando sobre essa questão do aumento no número de ocorrências aqui em Minas Gerais. E ela falou também, eu questionei ela assim, o que a gente pode fazer para a gente diminuir, né? Diminuir essa estatística. Vamos ouvir o que ela falou. Para a gente continuar diminuindo o número de ocorrências, mesmo aquelas que são tão bobas, tão simples de serem evitadas, é essencial a gente investir também em ações de conscientização contínua sobre segurança no trânsito. A gente precisa ampliar os programas educativos nas escolas, nas comunidades, como está previsto no Código de Trânsito Brasileiro desde 1998. E, claro, também intensificar a fiscalização para poder coibir os comportamentos de risco daquelas pessoas que têm dificuldade em respeitar as normas, como o excesso de velocidade, que é uma das principais causas dos sinistros de trânsito, a condução sob o efeito de álcool e outras drogas, o avanço do sinal vermelho, que coloca os pedestres assim em situações extremamente perigosas. E a gente não pode deixar também de apontar a responsabilidade do Estado, com a melhoria contínua da infraestrutura, com a manutenção das vias, a instalação de sinalização adequada, visível, legível, ou seja, medidas essas integradas que ajudam a criar um ambiente de trânsito mais seguro e a reduzir ainda mais o número de acidentes e as suas consequências. Cada um fazendo a sua parte, né, João? Sim. Cada um tem uma parcela de responsabilidade ali e a gente precisa entender qual que é a nossa, qual que é a minha, qual que é a sua, João? O que a gente faz? O que a gente cobra do poder público? São vários fatores integrados. Não adianta somente a gente ter condutores responsáveis se a via não tem infraestrutura, não tem sinalização. Não adianta você ter aquela rodovia tapete maravilhosa se o condutor vai dobrar, vai ultrapassar o limite de velocidade. Então, realmente, a gente precisa ter aí a ação responsável por parte de cada agente do trânsito, e todo mundo é agente do trânsito. Sim. Quando a gente fala do pedestre que está em risco quando o carro avança o semáforo vermelho, pedestre também muitas vezes se coloca em risco tentando atravessar ali fora do momento. Então, cada um tem que ter sua responsabilidade, tem que ter sua consciência, e isso eu concordo demais. Vai muito daquela questão da educação básica, a gente ensinar como é que a gente se comporta no trânsito. A geração precisa vir com isso, é de fábrica, viu, João? Tem que ser nos jovens, né? Crianças e jovens, né, Carol? Criancinhas, João, desde o início. Desde os primeiros anos escolares, a gente tem que falar sobre isso, porque o trânsito mata e mata muito no Brasil. A gente está aí com seus dados aí maravilhosamente compilados para mostrar isso, o quanto a gente ainda perde vidas no trânsito. Nosso querido Alan Azevedo mandando aqui, ó. Lindo. Distância de segurança, velocidade da via, atenção na condução. Se observar isso, difícil você se acidentar. Tá aí colocando 3 pontos aí. Alan estava de férias, estava nadando por aí em algum lugar, João. Foi aniversário dele, um beijo pra ele também. Ô, Carol, Diga. Matéria completa lá no nosso site 98live.com.br. Vai lá, meu querido, minha querida ouvinte, porque tem dados exclusivos e dados que a gente não trouxe aqui. Então dá uma espiadinha lá no 98live.com.br.